Tema de hoje: a vida espiritual da família. Quero abordar agora a vida espiritual no lar. Isto envolve não só o casal, mas toda a família. Porém, nosso enfoque maior nesse momento não são os filhos, e sim os cônjuges. Muitas vezes propagamos conceitos equivocados, sem base bíblica, porque os recebemos sem questionar e acabamos levando adiante. A Bíblia ensina que Jesus nos comprou com seu sangue para fazer de nós reis e sacerdotes, em Apocalipse 5:9. Contudo, no esforço de resgatar essa verdade, acabamos exagerando na dose. Falamos muito sobre o homem ser o sacerdote de seu lar. E na verdade o que estamos fazendo é confundir o governo com o sacerdócio. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo, em 1 Coríntios 11:3. A ordem de sujeição é clara na Bíblia. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da sua, não dos outros, mulher. Esse texto fala de governo e sujeição. Porém, por alguma razão, passamos a tratar como se falasse de sacerdócio. Se Cristo, por ser cabeça do homem, é seu sacerdote, logo o homem, por ser cabeça da sua mulher, é sacerdote dela. Se as coisas fossem exatamente assim, então a mulher não exerce sacerdócio sobre ninguém, e Cristo não é sacerdote dela, só de seu marido. Eu percebo que esta possa ser uma revelação ou uma ideia revolucionária para você. Mas o marido não é o cabeça espiritual da esposa. Muitas pessoas falam do marido como sendo o sumo sacerdote da família, o sacerdote da casa e assim por diante. Mas o marido não é o sacerdote da casa. Toda pessoa nascida de novo é sacerdote e rei, independentemente do sexo, raça ou classe, em 1 Pedro 2:5 ou em Apocalipse 1:6. O único cabeça espiritual em qualquer lar é Jesus. Jesus é o cabeça. Ele é o único sumo sacerdote. Nós somos, em conjunto, reis e sacerdotes, porque somos o corpo de Cristo. De outra forma, você estaria dizendo que Jesus é o sacerdote do homem, mas o homem é o sacerdote da mulher. E isso coloca um ser humano entre as mulheres e Jesus, exatamente como no Velho Testamento, quando o sacerdote tinha que interceder entre os israelitas e Deus. Jesus é o sumo sacerdote de cada pessoa nascida de novo. Homem nenhum pode usurpar a autoridade do sacerdote de todos os tempos. Se os homens não precisam de um sacerdote humano sobre eles, tampouco precisam as mulheres. Portanto, cremos que tanto o marido como a esposa, e também os filhos, são todos sacerdotes que devem ministrar perante Deus, em favor um dos outros. A única questão em que o homem se destaca é no governo do lar em que foi confiado. O fato de só o marido ser o cabeça do lar não significa que só ele seja o sacerdote. Então, em primeiro lugar, o governo espiritual do lar. Antes de governar na igreja, o homem tem que governar em sua própria casa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? 1 Timóteo 3. Não é porque vai governar a igreja que o bispo tem que ter um bom lar, mas justamente o contrário. O homem tem que ser o pastor do seu próprio lar, isto é, requisito não só para quem ingressa no ministério,
de tempo integral, mas é um exemplo de vida cristã. E se a pessoa não cumpre um requisito básico da vida cristã, então não tem autoridade para ser um ministro à frente da igreja. Portanto, o mandamento de governar bem o lar, incluindo a vida espiritual, é para todo cristão. Em segundo lugar, o cabeça é o responsável. Da condição de cabeça do lar, o homem é o responsável de quem Deus cobrará o exercício do sacerdócio. É óbvio que a mulher deve participar exercendo o sacerdócio juntamente com seu marido. Mas a responsabilidade maior não está sobre seus ombros. Muitos maridos se acomodam por ver sua esposa fazendo bem o seu papel, mas não deveriam agir assim. Por melhor que seja a ajuda da mulher, o homem tem que fazer a sua parte, e ele é quem prestará contas. Mas em terceiro e último lugar, cobertura de oração. Também vemos na Bíblia que o cabeça do lar deve cobrir os seus com oração. A palavra de Deus nos mostra que Isaac orava a Deus para que abrisse a madre de Rebeca, sua mulher. E Deus ouviu suas orações, em Gênesis 25, 21. As Escrituras ainda nos falam acerca de Jó, que periodicamente sacrificava ao Senhor em favor de seus filhos, com medo de terem pecado contra Deus, em Jó 1,5. Também encontramos o rei Davi abençoando a sua casa em 2 Samuel 6,20. O homem e mulher de Deus precisam ter um coração e uma vida de oração voltados para cobrir e proteger a sua família. O governo espiritual do lar também envolve proteção. Deus nos mostrou isso em sua palavra desde o início, com que ordenou Adão no jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar a terra, em Gênesis 2,15. Note que além de cultivar o jardim, o homem deveria também guardá-lo e protegê-lo. Mas guardar de quem? Se o homem estava sozinho, se nem mesmo Eva ainda havia sido criada? Penso que Deus já estava indicando a Adão que Satanás, o inimigo das nossas almas, tentaria destruir o que o Senhor estava colocando nas mãos do homem. Se Adão tivesse protegido a Eva em vigilância, bem como ministrado sobre a importância da obediência ao Senhor, pode ser que as coisas poderiam ser diferentes. Nós também precisamos guardar e proteger nossas famílias. Isso envolve oração e vigilância, bem como a ministração da palavra de Deus em nossos lares. Muita gente fala da forma maravilhosa como Deus visitou a casa de Cornélio em Atos 10, com salvação e enchendo do Espírito Santo. Mas isso não aconteceu sem mais nem menos. Este homem orava continuamente a Deus. E onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Se cobrirmos nossa casa de oração, veremos feitos grandiosos acontecendo em nosso favor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.